Muito bem, boa tarde e a paz do Senhor a todos. São exatamente as 15 horas em ponto aqui na metrópole de Manaus, e outros lugares já são às 16 e 17 horas. Como todo sábado, às 15 horas aqui em Manaus e às 16 horas em outros estados, nós fazemos essa transmissão aqui através da rede social, através do Facebook, ministrando a palavra de Deus. E eu quero usar essa ferramenta de uma forma universal. Como todo sábado nós temos uma palavra, hoje nós temos uma palavra muito abençoada. Nós traremos uma palavra relacionado à fé. E o texto que nós usaremos como base para essa transmissão hoje está no livro ou na epístola de Éfeso, no capítulo 2 e o versículo 8. Apenas o versículo 8 do capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Éfeso capítulo 2 e versículo 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Palavra do apóstolo Paulo. Efésios 2,8 está dizendo: pois vocês são salvos pela graça. Vocês, o apóstolo Paulo estava falando a pessoas: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Hoje, pastor Jonathan, meu amigo Elivaldo, que faz o curso de Ciências Teológicas comigo, Dionísio Martins também, vamos falar um pouco da graça e dessa fé. Porque o apóstolo Paulo e para que o apóstolo Paulo falou esse versículo direcionado aos Éfesos, né? Salvo pela graça, por meio da fé. O apóstolo Paulo, ele não deixou somente que nós seríamos somente salvos por algo imerecido, que é a graça, mas ele disse também por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Se nós lêssemos o versículo 9, ia dizer assim: não por obras, para que ninguém se glorie, né? Não por obras para que ninguém se glorie. Aí tem duas perguntinhas aí na interrogação, dizendo: o que é fé? E como essa fé funciona em você? Simplesmente hoje ministramos muito sobre a fé, sobre algo merecido, que é a graça, através do sacrifício do Cristo encarnado. Mas o apóstolo Paulo teve experiência não com Cristo encarnado. A experiência do apóstolo Paulo foi com Cristo ressurreto, certo? Mas ele fala que a salvação pela graça, mas por meio da fé. O apóstolo Paulo diz que nós somos salvos por intermédio da graça. Mas ele deixa bem claro que é a importância do exercício dessa fé. Irmão Adson Rodrigues está aqui na live comigo, lá da minha cidade. Pastor Josafá Salles, homem de Deus, ministro do Evangelho também. Mas que é necessário o exercício da fé. Não, o apóstolo Paulo não está descontrariando a graça pela salvação imerecida pelo sacrifício de Cristo. Mas o apóstolo Paulo está dizendo: é necessário a importância do exercício da fé. Muito bom essa observação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo: sou salvo pela graça, mas o exercício da fé é importante para a salvação nesse algo imerecido, que é a graça. Ele está dizendo que não é somente eu esperar ou acreditar que sou salvo pela graça,
Pelo intermédio da fé, o apóstolo Paulo está dizendo, é preciso ter a certeza. É muito bom isso. Ele está dizendo assim, pelo intermédio da fé, que tu não tem que imaginar que tu será ou serei salvo. Ele está dizendo, é preciso ter a certeza que está salvo pelo intermédio do exercício da fé. Isso é motivo para nós glorificarmos a Deus nesse versículo que o apóstolo Paulo está deixando. Não é só obrigação minha dizer, eu sou salvo pela graça, porque é algo merecido, o sacrifício do Cristo. Não, o apóstolo Paulo está dizendo, é necessário a importância do exercício da fé. Por que o exercício da fé? Porque quando nós dizemos que somos salvos pela graça, nós podemos usar aquele versículo, serei ou será, como diz lá na passagem de Josué, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Será. O apóstolo Paulo, ele tira nesse versículo, não desconstruindo a graça, mas ele tira esse será dizendo, tira o será e serei. Mas com o exercício da fé é colocar a certeza que está salvo pelo exercício da fé. Glórias a Deus. É muito bom quando nós lemos o versículo, fazer essa hermenêutica do que realmente o apóstolo Paulo, o sentido do que ele quis dizer. E quando nós lemos Efésios 2:8, nós estamos vendo que ele está dizendo o sentido do exercício da fé. Mas Edson, graça é algo imerecido, e eu sou salvo pela graça através do sacrifício do Cristo. Não, mas o apóstolo Paulo vai além, dizendo o exercício, para te tirar o será e o serei, e entrar na certeza que estou salvo pelo exercício da fé, pelo intermédio da graça. Isso é muito bom hoje em dia, quando nós usarmos a nossa ministração nessa área, nós entender o exercício dessa fé. E o apóstolo, na fala do apóstolo Paulo, ele em algumas passagens, como Romanos no capítulo 1 versículo 17, Gálatas capítulo 3 e versículo 11, e também na carta anônima aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 38, está dizendo assim, o justo viverá da fé. Na língua grega, no grego, esse versículo ele tem um sentido diferente. É quer dizer, pela fidelidade viverá o justo. Ou seja, fidelidade do Senhor, o justo viverá. O sentido é diferente. O justo viverá da fé. Que fé é essa que eu vivo? No grego quer dizer que pela minha fidelidade, diz o Senhor, viverá o justo. Ou seja, pela fidelidade de Deus, pela fidelidade do Senhor, o justo viverá. Isso é um exercício da fé. Isso é muito bom. Isso é motivo de glorificarmos ao Senhor. A tradução no hebraico de fé, a tradução no hebraico, o que é fé no hebraico? É emuná. Na língua hebraica, para os povos, os judeus, aqueles que viviam aí a lei mosaica, viviam aí no tempo de Moisés, no Pentateuco, e andando aí para frente, emuná era fé. Fé no hebraico, emuná. Por que eu estou fazendo essa hermenêutica de fé? Para que nós entendamos que o contexto e o sentido naquele tempo era diferente do que nós colocamos hoje. Não quero deixar aqui claro que eu não estou dizendo que a forma do exercício da fé de hoje e como está colocado nos textos bíblicos seja errado, mas trazendo aqui um pouco para o original, para entendermos como entendia a fé no sentido daquele povo, como era o exercício da fé na lei daquele povo. Então fé no hebraico é emuná. E o que é emuná? Sabe o que é emuná para eles? Agarramento. Agarramento. Fé no hebraico, emuná, é agarramento. Ou seja, segurar firme. Segurar firme. Aleluia. A certeza de que eu não serei ou será, emuná no hebraico.
O exemplo é agarrar, estar firme. Estou salvo. Estou salvo, não serei. Estou salvo no hebraico. Viu como muda o sentido? Edson dá um exemplo de emuná. Um exemplo bem simples. Um exemplo bem simples. Você está navegando sobre um rio ou um riacho. A correnteza está forte. Ali é o barco, a canoa, não sei, a catraia. Dependendo do transporte que lhe conduz, venha a naufragar. Você ali, sozinho, sobre a água, você vai ter que nadar para se salvar. Mas se tiver um tronco de água ali flutuando, um tronco de madeira, quer dizer, se tiver árvore por perto, alguma coisa para se você segurar, se tiver um tronco perto de você, você vai se segurar, você vai se agarrar àquele tronco. Sabe por quê? Você tem a certeza que aquele tronco, aquele galho de árvore que você está seguro na correnteza, vai salvar a tua vida. Aleluia! Aleluia, Alexandre Gonzago, Wallace Lima. Isso é emuná, é agarrar-se com firmeza, segurar firme em Deus, com a certeza que estou salvo na pessoa de Jesus Cristo. Tudo isso, Edson, está saindo de Efésios 2:8, sim. Estou fazendo uma hermenêutica, tentando trazer o sentido do que o apóstolo Paulo quis dizer no exercício da fé. Emuná no hebraico é agarrar-se. Mas os tradutores, no momento da tradução, eles traduziram a palavra fé. Colocaram a palavra fé. Aí lá o versículo está dizendo firme fundamento das coisas que não se vê, das coisas que se espera. Isso é fé. Mas emuná é agarrar-se, é segurar firme. Mas fé e emuná são a mesma coisa. Porque você tira a certeza que serei ou que será, mas traz a certeza que estou salvo. Pela graça, pelo exercício, pelo intermédio dessa fé. Foi isso que o apóstolo Paulo quis dizer ao Efésios. É isso que ele deixa bem claro. Quando você coloca na língua hebraica e na língua grega, você traz um sentido assim, mais aproximado do que realmente a escrita do autor quis dizer. Não está errado a forma que está hoje. Mas só que hoje a nossa linguagem segue a cultura, segue aí o tempo, né? Segue aí principalmente, né, a nossa linguagem. Mas é bom para que entendemos melhor. Mas eu estou trazendo uma tradução aproximada do que realmente é fé. Emuná é muito mais do que nós imaginamos. Emuná no hebraico, que é fé, é agarrar-se, é segurar firme com Deus, é ter um relacionamento aprofundado com o próprio Deus. Isso é fé. Não é simplesmente fé no hebraico, emuná, não é simplesmente se apegar a uma ideia, mas é agarrar-se com a pessoa de Deus e dizer: tu és o único que pode me salvar. Aleluia! Tu és o único que pode fazer algo. Tu és o único que pode me salvar, Jesus. Isso é fé. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, o exercício da fé. Lembra aquela passagem, quando João, no capítulo 14, no versículo 12, que se tiveres fé, farás coisas maiores do que ele fez. João Marcos está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Tu tem fé, tu farás coisas maiores do que ele fez. Mas é exatamente essa fé, no hebraico emuná, é você fará coisas maiores, mas através do exercício de quem você está agarrado em Deus, seguro, com firmeza em Deus. É por isso que João diz: vocês farão coisas maiores do que ele fez. É por causa desse exercício, do agarrar. Fé vai muito além do que nós imaginamos. Isso é fé. Mas eu não quero dizer daquela fé
que é exercitada segundo a tua crença, segundo a instituição religiosa, segundo as regras, as normas doutrinárias da instituição onde você frequenta. Não, eu não estou falando de uma fé que a minha fé tem que partir a partir da fé do outro. Não, a fé do outro eu posso observar para alicerçar minha fé, mas a minha fé tem que ser exercitada, emuná, tem que estar agarrada firme em Deus. A minha fé, ela não pode ser exercitada segundo plano. Não, a minha fé ela tem que estar em primeiro plano, em primeiro lugar. Porque a minha fé, ela é uma circunstância direta, uma ligação direta com Deus, direta. É por isso que quando muitos leem aquele versículo que Jesus fala, Pedro, sobre esta pedra ou esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Uns levam para o outro, a outra interpretação. Não, Jesus estava dizendo, quando você faz uma hermenêutica, Pedro, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Pedro, sobre eu, rocha, eu, Jesus, eu, rocha, Jesus estava dizendo, edificarei a tua vida sobre a minha, Pedro. Eu sou a igreja, eu sou a rocha, Pedro. Eu sou a pedra, e sobre a minha vida, eu edificarei tu, Pedro, que é a igreja. Essa é a tradução no grego. Mas tem gente que interpreta de outra forma. Tudo bem, levando para o sentido e aplicando de uma forma aproveitosa, que vai edificar aqueles que vós lhes escutam, é válido. Mas é isso que o versículo quer dizer. Eu sou a rocha, eu sou a pedra, Pedro. E sobre mim eu edificarei tu, Pedro, que é a igreja. Então, se pode imaginar aí o que é fé. É o firme, o agarrar. É agarrar-se, em emuná, no hebraico. É isso que o apóstolo Paulo disse. Serão salvos pela graça, mas pelo intermédio da fé, por meio da fé, pelo exercício da fé. Não basta somente esperar na graça, que se eu esperar somente na graça, eu vou me acomodar. Eu tenho que ter esse exercício dessa fé. É agarrar-se, é segurar firme com Deus. Isto é fé. Esse é o exercício de fé. Essa é uma hermenêutica do capítulo 2 e do versículo 8 que o apóstolo Paulo colocou aí na sua epístola aos Efésios. Obrigado. São 15 e 18 minutos. Em outros lugares já são 16 e 18 minutos. E até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir. E no próximo sábado nós estaremos trazendo uma palavra aí abençoada aí na área de família, se Deus nos permitir. E traremos algumas hermenêuticas, algumas interpretações para que possa somar, contribuir em crescimento dentro do teu lar, da tua família. Ok? Deus abençoe a todos e até o próximo sábado, se assim Deus nos permitir.